Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos então falar sobre função logarítmica. Bem, a função logarítmica é a função que está definida nos reais estritamente positivos em R e que associa a cada x o logaritmo de x na base A, onde A também é uma constante positiva, fixada, diferente de 1, ok? Muito bem. Então, nós vamos dar aqui um exemplo de função logarítmica quando a nossa base A for igual a 2. Exemplo 1. Então, tomando A igual a 2, a gente vai ter a seguinte função. F de x igual a log de x na base 2. Então, nós vamos começar esboçando aqui o gráfico da função e vamos comentar sobre algumas propriedades, ok? Muito bem. Então, eu vou assumir aqui alguns valores para x, vamos assumir aqui alguns valores para x e vamos calcular os valores correspondentes em y, tudo bem? Então, por exemplo, para x igual a, por exemplo, 1/4, ok? X igual a 1/4, a gente vai ter um correspondente em y que a gente vai calcular agora. Então, quem é o log de 1/4 na base 2? Bom, 1/4 eu posso escrever como sendo 2 elevado a menos 2, na base 2. Pelas propriedades de logaritmo que nós estudamos nas aulas anteriores, a gente sabe que esse menos 2 aqui ele pode vir para cá multiplicando. Então, ele fica menos 2 log de 2 na base 2. Como nós vimos quando a base é igual ao logaritmando, isso aqui é igual a 1, então é simplesmente menos 2 vezes 1, que é menos 2. Ok? Então, a imagem de 1/4 é menos 2. Muito bem. Vamos agora para 1/2. A imagem de 1/2, certo? A imagem de 1/2 vamos calcular log de 1/2 na base 2. Vamos utilizar a mesma estratégia. 1/2 é 2 elevado a menos 1, não é isso? É 2 elevado a menos 1. Posso trazer essa potência multiplicando, então fica menos 1 vezes log de 2 na base 2. E como nós vimos, isso aqui vai ficar simplesmente menos 1 vezes 1, que é igual a menos 1. Muito bem. Vamos agora calcular o log de 1. Bom, nesse caso a gente não precisa nem fazer muito cálculo, porque a gente sabe que o log de 1, independente de qualquer base, é zero. Essa é uma das propriedades que a gente viu de logaritmos. Então, isso aqui a gente sabe que é zero, certo? Muito bem, vamos calcular o log de 2. O log de 2 também a gente não vai ter muita dificuldade, porque a base é igual ao logaritmando, então é igual a 1. Vamos calcular o log de 4, certo? O log de 4 é o log de 4 na base 2 eu posso escrever 4 como 2 ao quadrado, Então, 2 ao quadrado na base 2, o 2 vem multiplicando, fica 2 vezes o log de 2 na base 2, ou seja, simplesmente 2 vezes 1, que é 2. Isso vai ser 2. Perceba que eu, de propósito, fui pegando aqui para os elementos de x potências de 2, justamente para eu ter a facilidade de calcular esses logaritmos via definição. Então, vamos marcar esses valores só para a gente ver como é que vai ser mais ou menos aqui o comportamento do gráfico da minha função f de x igual a log de x na base 2. Vamos ver como é que vai ser o comportamento desse gráfico. Então, eu vou marcar aqui. A gente está vendo que vai marcar aqui os pontos 1/2 e 1/4. Então, 1/2 e 1/4. Em 1/4, a função
assume o valor menos 2. Então, a gente vai aqui unir, certo? A gente vai aqui unir. Então, a função passa por este ponto, né? Em 1/2, a função passa em menos 1. Então, aqui a gente tem um crescimento. Certo? Em 1, a função passa em 0, ou seja, ela vai interceptar o gráfico da função, vai interceptar o eixo x aqui em x igual a 1. Para x igual a 2, a gente atinge o valor 1. Ok? Então, vai passar por aqui. E, finalmente, para x igual a 4, a gente assume o valor 2. Então, a função deve passar por esses pontos. Repare que a função não pode intersectar o eixo y, porque ela só está definida nos reais extremamente positivos, ou seja, é à direita do eixo y, certo? E ela deve, né, se aproximar aqui, então, do eixo y sem tocar. Então, o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos ter um comportamento, né, da função mais ou menos assim, tá? Ok? Sem nunca tocar, vai se aproximando sem nunca tocar. Então, esse é um esboço do gráfico da nossa função f de x, né? F de x igual a log, vamos escrever aqui, né? Esse é o esboço da função f de x igual a log de x na base 2. Ok? Muito bom. Percebam então o seguinte, vamos fazer algumas observações, certo? Primeira observação, perceba que o nosso A, ele é 2, certo? Ele foi tomado, né, de propósito maior do que 1, certo? Então aqui é um caso particular onde o A é maior do que 1, certo? Não vou poder assumir 1, então ou vou ter dois casos, ou vou ter o A maior do que 1 ou vou ter menor do que 1. Quando o A maior do que 1, a gente viu então que a função ela ficou crescente, certo? Ela ficou crescente, ok? Repare que passou aqui no 1 igual, cortou aqui o eixo x, justamente no ponto x igual a 1. Isso vai acontecer com todos os gráficos de função logarítmica, justamente porque o log de 1 em qualquer base é 0, ok? Essa é uma outra característica. E a outra observação que a gente faz é a seguinte, né? Vamos fazer aqui uma observação. Note a seguinte propriedade. Eu vou colocar aqui a bissetriz do primeiro quadrante. Eu vou desenhar aqui a bissetriz do primeiro quadrante, ou seja, o gráfico da função y igual a x, né? Ela passa aqui por esses pontos, né? Vou desenhar aqui em preto mais pontilhado, tá? Ok? Esse aqui seria, né, o gráfico da minha função y igual a x, certo? Se aqui ao lado eu esboço o gráfico da função 2 elevado a x, né? Se vocês se lembram bem das aulas que a gente fez sobre função exponencial, a gente já esboçou o gráfico da função 2 elevado a x. Perceba que a função 2 elevado a x, ela passava, né, no 0, ela passava aqui no 1, né? No 1 ela passava aqui no 2, certo? No 2 ela passava aqui no 4, certo? No menos 1 ela passava aqui em 1/2, né? E no menos 2 ela passava em 1/4.
Então, eu vou aqui esboçar rapidamente o gráfico da função 2 elevado a x. Certo? Muito bem. Perceba que existe uma simetria entre o gráfico da função g de x igual a 2 elevado a x e o gráfico da função f de x log de x na base 2. Existe uma simetria em relação à reta y igual a x. É como se em relação à reta y igual a x, um gráfico fosse o espelho uma da outra, certo? Então, perceba que assim como o eixo x é uma assíntota horizontal para o gráfico da função 2 elevado a x, o eixo y é uma assíntota vertical da função log de x na base 2. O que é uma assíntota? Só lembrando, é uma reta que se aproxima do gráfico tanto quanto seja possível imaginar, vai sempre se aproximando, mas nunca toca, certo? Então, de fato, esse é um comportamento que ocorre e que não é surpresa, uma vez que as bases aqui são iguais, certo? Esse comportamento a gente vai observar sempre que uma função o gráfico de uma função for comparado com o gráfico da sua inversa. É isso mesmo. As funções 2 elevado a x e log de x na base 2, elas são a inversa uma da outra. E toda vez que eu quero, então, esboçar o gráfico da função inversa de uma função a partir do gráfico dela, basta eu esboçar o gráfico e espelhar em torno da reta y igual a x. Então, eu poderia ter chegado ao conhecimento do gráfico da função log e simplesmente esboçando o gráfico da função exponencial e espelhando em relação à reta y igual a x, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é justificar justamente essa afirmação de que a função exponencial a elevado a x é a inversa da função exponencial log, da função logarítmica log de x na base A. E o argumento a gente vai fazer justamente aqui, tá? Vou apagar aqui então esses nossos cálculos, certo? Já deixei aqui registrado alguns valores, Vamos então garantir que essa informação realmente é verdadeira. Então eu vou chamar de g de x a função a elevado a x, certo? E a gente vai fazer a composição. Quem é f de x? F de g de x. Ou seja, eu vou compor a função logarítmica com a função exponencial pela direita. Isso tem que ser a identidade. E aí eu vou garantir que a g é o inverso à direita. Vamos lá. Então, f de g de x, quem vai ser? Vai ser o log na base A aplicado em g de x. E quem é g de x? G de x é a elevado a x. Então, isso aqui, utilizando as propriedades de potência, de logaritmo, a gente sabe que a gente pode tirar essa potência e colocar aqui multiplicando. Então, fica x vezes log de A na base A. Evidentemente que o log de A na base A a gente sabe que é 1. Então, isso aqui é simplesmente x vezes 1, que é igual a x. Muito bem. Isso aqui já demonstrou que g, como sendo a função exponencial a elevado a x, é uma inversa à direita de f. Ou seja, que f é uma inversa à esquerda de x, de g de x. Como g de x é uma bijeção, a gente sabe que a função g, a função exponencial, ela é tanto injetiva como sobrejetiva. Isso aqui já garantiria que a f é uma inversa da função g. Ou seja, já estaria garantindo que a função f é inversível, certo? E que, consequentemente, uma tem que ser inversa da outra. Mas eu não vou utilizar esse fato não, tá? Eu vou apenas ressaltar que quando eu componho g com f, eu também vou obter a identidade. Por quê? Se eu fizer g composto com f de x, certo? Se eu fizer g composto com f de x, a gente obtém o quê? É a função a elevado a f de x. Mas quem é f de x? É o log de x na base A. E quem é a elevado a log de x na base A? Bom, para fazer esse cálculo, eu vou chamar log de x na base A de y, certo? Eu vou definir como sendo y. Bom, mas isso, pela definição de logaritmo, ocorre se somente se
a elevado a y for igual a x. Então, se aqui eu tenho log de a na base x, log de x na base a, se eu chamei isso de y, então isso é a elevado a y, e pelo que eu acabei de observar aqui, isso aqui tem que ser exatamente x. Ou seja, acabei também concluindo que g é uma inversa à esquerda de f. Ou seja, eu estou concluindo, mais uma vez, né, sob um segundo ponto de vista, que a função g, a elevado a x, é a inversa, né, é a inversa da função f. Ou seja, qual é a conclusão? Portanto, g de x igual a elevado a x é a função inversa de f, né, de f de x igual a log de x na base a. Ou seja, de fato, né, corroborando com o que a gente já tinha observado aqui nos gráficos, então realmente eu posso garantir, né, está provado, que a função logarítmica, né, ela é a inversa da função exponencial, desde que eu tenha a mesma base, ok? Bom, muito bem. Para finalizar então a nossa aula, eu vou fazer aqui um segundo exemplo, quando a gente tem agora a base entre 0 e 1, né? Porque agora eu peguei uma base aqui maior do que 1, agora eu vou pegar uma base entre 0 e 1. E a base que eu vou pegar é justamente a base a igual a 1 meio, certo? Vou pegar aqui a base a igual a 1 meio. Vou até apagar aqui, né? Já demonstrei o resultado que eu queria. Vou alterar a base para a gente fazer um novo exemplo de como é que vai ficar o gráfico, ok? Então agora eu vou pegar a igual a 1 meio, né? F de x igual a log de x na base 1 meio. Muito bem. Então agora eu vou alterar aqui os valores que eu vou estipular para x e vou calcular os correspondentes em y, né? Como vocês já perceberam, né, a gente vai escolher potências de 1 meio. Então eu vou escolher, por exemplo, né, eu vou escolher 1/8, ou melhor, vou começar com 1/4, né? Vou colocar 1/4, então eu estou me perguntando quem é o log de 1/4 na base 1 meio. 1/4 é 1 meio ao quadrado, então eu vou escrever log de 1 meio elevado ao quadrado na base 1 meio, ou seja, o 2 vem multiplicando, então fica 2 log de 1 meio na base 1 meio, isso é igual a 1, então é simplesmente 2, certo? Então isso aqui vai ser 2. Muito bem, log de 1 meio, a gente já sabe que o log de 1 meio na base 1 meio vai ser 1. Log de 1 na base 1 meio, independente da base, a gente sabe que isso vai ser 0. Log de 2, vamos lá. Quem é o log de 2 na base 1 meio? O log de 2 na base 1 meio vai ser... Repare que 2 eu posso escrever como 1 meio elevado a menos 1. Né? Então, é 1 meio elevado a menos 1 na base 1 meio. O menos 1 eu posso trazer para fora, então eu fico com log de 1 meio na base 1 meio. Ou seja, isso aqui é igual a 1, fica então simplesmente menos 1 vezes 1, que é menos 1. E finalmente, log de 4. Né? O log de 4 na base 1 meio repare que 4 eu posso escrever como sendo menos 1 meio, ou melhor, eu posso escrever como sendo 1 meio elevado a menos 2, certo? Elevado a menos 2 na base 1 meio, ou seja, isso é menos 2 vezes o log de 1 meio na base 1 meio, que vai ser igual a 1. 1 meio na base 1 meio. Então, isso é simplesmente menos 2. Então, eu fico aqui com menos 2. Muito bem. Vamos, então, agora esboçar o gráfico, né, dessa função. Eu vou colocar aqui também na cor laranja, tá? Para contrastar aqui com essa cor azul, certo? Vamos marcar, então, aqui alguns pontos. Em 1/4 vale 2, então vai passar por aqui, certo? Vai passar por aqui. Em 1 meio vale 1, então vai passar por aqui. Em 0 vale 1, ou seja, também vai passar por aqui. Em 1 vale menos 1, ou seja, vai passar por aqui. Certo? Em 2, perdão, né? Em 1 vale 0, não vai passar por aqui não.
em 1 vale 0, em 2 equivale menos 1. Vai passar por aqui. E em 4 vale menos 2. Então, vai passar por aqui. Então, agora vamos ligar os pontos, né? Tem que se aproximar ali do eixo x, né? Eu vou apagar aqui agora o gráfico da função g de x igual a 2 elevado a x para a gente poder fazer um comparativo agora só com essa outra função, tá? Senão vai ficar um pouquinho carregado aqui o nosso gráfico e aí vai perder o comparativo que eu quero fazer, certo? Então vamos comparar aqui só com essa função que eu acabei de esboçar alguns valores. Ok? Muito bem. Então vamos apagar aqui também. Vamos apagar aqui também o gráfico aqui da função y igual a x, né? Eu não preciso mais dela. Ok. Muito bem. Então agora vamos observar simplesmente, né? Vamos nos concentrar simplesmente nos gráficos das funções f de x igual a log de x na base 2 e g de x, né, igual a log de x na base 1 meio, certo? Então perceba, né, que elas são gráficos que são simétricos em relação não à reta y igual a x, mas em relação ao eixo x, né? Repare que a função, quando a base está entre 0 e 1, ela vai ser decrescente, mas ela vai continuar passando aqui no eixo x em x igual a 1, certo? Agora ela tende, né, o eixo y continua sendo uma assíntota vertical, só que agora quando eu me aproximo do eixo y eu vou tendo valores cada vez maiores, aqui cada vez menores, e aí eu vou ter uma função decrescente, certo? E elas são justamente o espelho uma da outra, justamente porque a base é a inversa uma da outra, né? 2 é o inverso de meio e meio é o inverso de 2, então por isso que você tem essa simetria, certo? Então se eu tivesse aqui A e 1 sobre A, você também teria uma simetria no caso geral, tá ok? Então essas eram as observações que eu queria fazer, certo? Só para ficar certinho aqui, né? Eu chamei de F, então eu vou chamar aqui de G, na verdade, né? Certo? G de X. Pronto, então essas eram as observações que eu queria fazer. Eu quero ainda ressaltar que aqui na descrição do vídeo eu estou deixando uma lista de exercícios sobre funções logarítmicas, quer dizer, sobre logaritmos, e que a partir da nossa próxima aula eu vou começar a resolver essa lista de exercícios. Então, vai aqui na descrição dos vídeos, baixa a lista e a gente se vê no nosso próximo vídeo.